Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre Question Answering, tá? Que é um tópico bastante complexo, como eu já falei, e eu vou tentar ainda implementar um algoritmo, só que eu preciso ainda processar o dataset, tá? E tentar encontrar uma arquitetura que funcione. Mas basicamente a gente pode começar com o classificador de texto, que é a primeira parte do projeto, o mais básico do projeto, para ter o projeto de Question Answering. E vamos lá. Falar sobre Question Answering. A primeira parte que a gente vai precisar é do dataset, como eu já falei no vídeo anterior. Tá? E com o dataset, a gente pode tentar trabalhar com... a gente precisa do dataset e a gente precisa de classificadores. Classificadores. Ok. Existem dois tipos de classificadores. Tá? Existe um classificador binário, que a gente pode colocar nessa classe SVM, Support Vector Machines, tá? Temos, nessa classe também temos Linear Regression, que seria regressão linear, e regressão logística, tá? Mas eu não vou entrar nesse tópico ainda. E o mais básico de classificadores, que são redes neurais, tá? Redes neurais, que suportam ambos classificadores binários e classificadores multiclasse, ou seja, eles conseguem classificar mais de uma classe, tá? Na verdade, mais de duas classes, ok? Porque o SVM geralmente só consegue classificar duas classes, e a gente pode ter mais de duas classes, a gente pode ter N classes, ok? Então a gente precisa do dataset, precisa de um classificador, e precisa de um método de normalização. Bem, um método de normalização é um pouco complicado de falar, porque vai impactar no nosso treinamento, tá? no treinamento do classificador. Mas um bom meio, na verdade, um bom lugar para se começar é com Bag of Words. Tá? Apenas para começar a testar, Bag of Words pode ser um bom meio. Okay? Lembrando que o Bag of Words vai depender do vocabulário, então se a gente vai trabalhando aí com 1K de palavras, a gente pode criar uma rede neural do tipo 1K na camada de entrada, talvez 100 neurônios na camada oculta e 10 neurônios na camada de saída. Então a gente pode classificar, a gente aqui teria 10 classes, né? 10 tipos diferentes de dados que a gente estaria tentando classificar. Essa arquitetura aqui ainda é complexa, tá? A gente vai ter mais ou menos 1 milhão de conexões, né? Essa rede aqui teria 1 milhão de conexões. Na verdade, conexões é com X, né? Conexões. E é uma rede neural já complexa, tá? Já é bastante complexa. Qual seria a opção? A opção que a gente poderia tentar utilizar aqui, talvez seja... Não sei se é a melhor, mas a gente poderia tentar utilizar o Word2Vector. Ou Word2Vectors. Word2Vectors é bacana porque a gente pode converter qualquer palavra para qualquer vetor, tá? E a gente escolhe o tamanho do vetor. Para trabalhar com Word2Vectors em Python, a gente utiliza a biblioteca Gensyn, tá? Vocês podem tentar instalar essa biblioteca aí e procurar alguns tutoriais para ver como é que funciona Gensyn, tá? Aqui basicamente é Word2Vectors em Python. Vectors. Word2Vectors é um tipo de word embedding, tá? A gente pode converter qualquer palavra para qualquer vetor. Então vamos supor que a gente quer trabalhar com vetores de tamanho 20, que eu acho que é um tamanho que já está bacana para cada palavra, ok? Então a gente tem palavra, vamos chamar aqui palavra. E len palavra, vamos chamar aqui. Vamos chamar vetor palavra vai ser igual a 20. Ok? Vai ser igual a 20. O que a gente pode tentar fazer aqui? Se cada palavra tem um vetor 20, considerando que a gente já está falando aqui apenas da camada de entrada, como é que a gente vai normalizar os dados para passar para a rede neural, tá? Supondo que a gente tenha cada palavra com tamanho 20, a gente pode tentar, o que a gente pode tentar fazer é concatenar esses vetores. Então, se a gente quiser trabalhar com 20 palavras,
considerando que cada questão, a gente está falando do question answering, cada questão vai ter no máximo 20 palavras, tá? No máximo 20 palavras, a gente pode concatenar esses 20 vetores, ok? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 20 vezes 20 vetores, então a gente vai ter 400. Para uma rede neural com 400 neurônios de entrada, a gente pode passar, acho que até 50 neurônios já fica bacana. 50 na camada oculta e na camada de saída 100. Então vamos abrir a calculadora aqui. Na verdade, esse cálculo aqui dá para fazer mentalmente, né? Deixa eu ver. Seriam 400 vezes 50, seriam 400 vezes 50, seriam 20 mil, vezes 10, 200 mil. Ok. Então essa rede neural aqui teria 200 mil conexões. Ok? Se a gente estiver trabalhando com cada palavra sendo um vetor igual a 20 e a gente estiver trabalhando com 20 palavras de entrada, a gente vai tentar fazer com que a rede processe 20 entradas. A gente não vai tentar entrar com caracteres, porque é outro método, mas o entrada de caracteres não é bacana. O legal do Word to Vectors, depois eu vou falar sobre isso, é que geralmente, na verdade é parte do algoritmo, né? Palavras semelhantes vão ter valores semelhantes. Então, se a gente tem uma pergunta, qual é a capital da França? A gente vai ter mais ou menos o vetor de saída seria muito semelhante ao vetor qual é a capital da Espanha, tá? Porque Espanha e França em Word to Vector, como são países que estão próximos fisicamente, tá? São próximos, geralmente eles vão aparecer próximos em corpóreos de textos. Então, talvez eles apareçam aí. Existe até uma pesquisa que tenta utilizar, eu já vi um exemplo, não lembro o site, que tenta utilizar Word to Vectors para question answering. Como é que funciona isso? A gente tem duas palavras e a gente tenta prever a próxima palavra. Então a gente tem a palavra queen, tá? Queen, a gente soma queen, deixa eu ver aqui, queen, na verdade que é rainha, que é a mulher, né? Então a gente tem queen mais woman menos king. E a gente tem a resposta. Na verdade eu acho que eu inverti, né? Eu acho que eu inverti a lógica. Seria woman mais queen, é um vetor, tá? Woman mais queen menos king é igual. Aí a resposta é man. Por quê? Porque a gente está tentando, a gente dá duas palavras e tenta adivinhar a próxima, ok? Então se a gente der, por exemplo, França, né? França mais capital menos Espanha. Qual seria a resposta? Usando o Word to Vector seria Madrid. Então basicamente existe. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão ver, tá? Vocês podem depois procurar a utilização de Word to Vectors para efetuar esse tipo de operação. É bem bacana, mas não funciona para Word to Vectors, infelizmente, por conta que as questões são muito mais complexas que isso. Então a gente teria 200 mil conexões, que é 5 vezes menos complexo, né? Que Bag of Words. E o bacana é que a gente pode tentar diminuir ainda mais a complexidade se a gente diminuir o tamanho do vetor de palavras. Se a gente diminuir para 10, então aqui em vez de ser 200, em vez de ser 400, vão ser 200. Aí em 10 mil, então a gente teria que cairia para 100 mil conexões. Okay? 50 vezes deve ser 10 mil, 100 mil conexões. Então a gente já consegue criar uma rede neural que é 10 vezes menos complexa. Lembrando que essa rede aqui só seria capaz de representar 1000 palavras, tá? Então a gente não poderia representar todas as palavras. Se a gente tivesse representando 100 mil palavras, isso aqui ia ser 100 mil. 100 mil vezes 10, 1 milhão. 1 milhão vezes 100, 100 milhões. 100 milhões. Então vamos... Então a gente tem uma rede neural que é 1 milhão de vezes. Eu acho que é 1 milhão, será que eu estou correto? Acho que é 1000, né? Acho que é 1000. Deixa eu ver, de 100 vezes 10 vezes 100 é 1000. Então a gente tem uma arquitetura de rede que é 1000 vezes menos complexa, na verdade. Então
Nessa questão aqui, Word to Vector, vamos até anotar aqui, tá? Para que vocês possam ver. Word to Vector, nesse exemplo, é 1000 vezes... 1000, coloca aqui. 1000 vezes menos complexa. Ou seja, teoricamente a gente já consegue treinar ela 1000 vezes mais rápido, utilizando essa arquitetura, ok? Obviamente, talvez essa arquitetura não consiga aprender o dataset, é uma possibilidade, tá? Word to Vectors, a probabilidade dele aprender o dataset é muito grande, mas também ele vai levar muito tempo para aprender, tá? Talvez seja até impossível fazer com que ele aprenda, já que a complexidade é muito grande, tá? 100 mil conexões é uma complexidade razoavelmente pequena, tá? É pouco complexo, então a gente pode tentar computar isso. Mas é isso, pessoal. Acho que aqui eu já falei bastante sobre Questions Ring e sobre classificador de textos. Nos próximos vídeos eu vou começar a trazer alguns vídeos mostrando a vocês código, tá? Que eu acho que é o que interessa a vocês, que é código. Mas é importante ter um pouco de noção da teoria para que vocês possam ver qual é a melhor opção aí para vocês, tá? Eu não recomendo que vocês utilizem o Bag of Words para tentar classificar documentos onde o vocabulário é muito maior que 1000 palavras, tá? Se o vocabulário for menor que 1000 palavras, ainda vale a pena, mas quando passa de 10 mil, 50 mil palavras, aí já não vale mais a pena, tá? Porque fica muito complexo. Beleza? Então, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou e foi!